Olá, goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Gostaria de falar com vocês hoje sobre a tal romantização da obesidade, que é um tema ainda que as pessoas às vezes mandam pergunta lá, pedem para falar sobre no Instagram. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, siga, eu sempre, toda semana abro caixinha ali de dúvida, algumas dúvidas eu respondo lá, outras eu taco pra cá, outras eu faço as duas coisas. E a romantização da obesidade é uma coisa que eu já falei lá há um tempo e acho que faz um tempo que a gente não toca nesse assunto por aqui no YouTube. Então, queria falar com vocês aqui sobre isso. Eu acabei de gravar um episódio para o nosso podcast. Se você não sabe, a gente tem um podcast, um recente podcast, recém-criado, chamado Pré-Treino. Vou deixar o link do episódio especificamente desse assunto aqui na descrição, se você prefere ouvir. Não é o mesmo áudio, eu não tenho gostado muito de fazer o mesmo áudio para o YouTube e para o podcast, então eu acabei de gravar lá, já gravei. As anotações são as mesmas, mas provavelmente pode ser que eu esqueça alguma coisa que eu falei lá e pode ser que eu fale alguma coisa a mais ou a menos aqui também. Mas, de qualquer forma, tá aqui na descrição. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em conversar sobre romantização da obesidade é que há um tempo atrás pessoas gordas não tinham voz, tá? Então, sempre que pessoas gordas apareciam na grande mídia, assim, né, vamos dizer, as pessoas eram retratadas ou de maneira irônica ou de maneira estereotipada. Então a gente não tinha de fato pessoas gordas dizendo o que pessoas gordas diriam, né, ou gostariam de dizer. Era sempre uma referência de pessoas magras olhando para pessoas gordas. Então a individualidade delas não aparecia. E isso é muito complicado porque isso mascara muita coisa, né? Então você pode dizer, naquele grupo de amigos ali tem uma pessoa gorda, ou duas pessoas gordas, ou tem X número de gordos ali naquele grupo de amigos. Mas isso não impede que as pessoas ao redor, e até mesmo elas mesmas, né, pessoas gordas, reproduzam um discurso que às vezes pode ser gordofóbico, um discurso em que a culpa de todo e qualquer problema seja ligado ao fato de a pessoa ser gorda. Ou aquele discurso que até no mundo fitness é comum de achar que alguém é gordo porque é preguiçoso, né? Você vê uma pessoa gorda e automaticamente associar aquilo com preguiça. E quem entende um pouquinho sobre fisiologia sabe que o assunto é muito mais complexo do que preguiça, né? Tem muitas pessoas magras que são extremamente preguiçosas e continuam sendo magras. É um assunto complicado. Então, a partir do momento que pessoas que vão se tornando influenciadores, né, que são criadores de conteúdo, gordos, aparecem em cena, ganham público, falando, né, sobre quaisquer assuntos que sejam, mas do ponto de vista de uma pessoa gorda, é normal que eles ganhem seguidores, porque é um discurso que não estava sendo contemplado em nenhum lugar. Então, quando uma pessoa gorda, ela começa a dizer o que outras nunca ouviram em lugar nenhum e sempre sentiram, elas vão lá e se identificam. E eu acho muito legal isso, porque independente do que ela esteja dizendo, é legal ter vozes diferentes sendo ouvidas, pra gente até amadurecer certos debates, né? Por exemplo, um debate que eu gosto muito de fazer, que eu já falei aqui no YouTube, já falei lá no Instagram, falo sempre, no podcast, enfim. Que peso não é uma coisa ligada automaticamente à saúde de uma pessoa, né? Quando a gente fala de peso, a gente tá falando de um dos pontos que a gente pode usar para avaliar a saúde da pessoa como um todo. Mas não deve ser o único. O peso como único fator para avaliar se alguém é gordo ou magro, você sabe que é furada, né? Até a partir de IMC. Você pega um fisiculturista muito forte, vai dar que o IMC dele tá lá, obeso. O peso do cara é muito alto. Se eu te falar uma pessoa que pesa 100 quilos, talvez, pelas suas referências, você imagina uma pessoa gorda. Eu posso imaginar um fisiculturista com um percentual de gordura baixíssimo, com 100 quilos. Então, peso por si só não é uma informação completa, né? E eu acho que isso é uma coisa que também ajuda a gente a evoluir essa discussão, porque a partir daí a gente entende que magreza não é sinônimo de saúde. Uma pessoa que tem um percentual de gordura mais alto, ela pode ter uma saúde melhor do que alguém que tem um percentual de gordura mais baixo, né? Já falamos sobre isso aqui também em outros vídeos. Você não pode, a partir do peso ou formato do corpo de uma pessoa, sair distribuindo diagnóstico médico. Você pode ter pistas, mas veja que interessante, até coisas que a gente julga mais fiéis
mais, talvez, fidedignas, também são pistas, né? Então, quando eu falo para você, esquece a balança, vai fazer a avaliação física para ver o seu percentual de gordura, para avaliar o seu percentual de gordura, quanto gordura você tem no corpo, e aí se você quer emagrecer, você tem que diminuir a gordura, né? Não o peso por si só. Você não pode jogar massa muscular fora, porque é ruim, né? Você não pode desidratar para achar que você vai ficar mais saudável. Você tem que eliminar a gordura que está ali em excesso. Mas até uma avaliação física é uma pista, né? Porque para a gente ter realmente a foto de um ser humano completo, como ele é, todo bonitinho por dentro, a gente teria que picotar esse ser humano, né? Cortar, matar esse ser humano para ver como ele é por dentro. E é inviável fazer isso, né? Em estudo, na vida, não dá pra gente cortar uma pessoa para ver como ela é por dentro. Matar, vamos ver qual é o seu percentual de gordura real agora, João. Vamos ter que passar a tesoura aí no teu peito, não dá, né? Não tem condição. Então, tudo que a gente faz é com base em estimativa, né? Com base em pista. Então, tá tudo bem também a gente não ter o controle todo sobre o nosso corpo. A gente vai pegando pequenas pistas e aí a gente vai montando diagnósticos, né? O médico ele vai vendo como é que tá teu colesterol, ele vai pedir um exame de sangue, ele vai ver tua glicose, vai ver teu peso, ele vai ver teu percentual de massa muscular, de gordura. Com base nisso tudo, ele vai conseguindo fazer um diagnóstico melhor ali. É legal também a gente aprofundar esse papo para ver que peso é uma das coisinhas que a gente pode conversar ali, né? Percentual de gordura também é uma das coisinhas que a gente pode conversar ali para entender melhor a saúde de alguém, né? Mas não são os únicos. Ah, mas Diego, eu vejo gente gorda aí, né, influenciador falando coisas que não são verdade. Então, por exemplo, falando que gordo pode correr. E aí a gente tem que entender o seguinte, concordo que certas motivações passam um pouquinho do ponto. Uma pessoa gorda, para dar um exemplo aqui da corrida, né? Um exemplo fácil, assim, de todo mundo entender. Uma pessoa gorda ou muito acima do peso, ela pode correr? Tecnicamente, pode. Agora, eu já digo para vocês aqui de antemão, já falei algumas vezes aqui, ninguém magro, gordo, ninguém pode sair de um momento de não correr, não caminhar, não fazer nada, sedentarismo para corrida. Caminhada é a graduação que você precisa para fazer uma corrida. A corrida é a pós-graduação. Então, ninguém pode partir do zero para já fazer uma atividade mais intensa como uma corrida pode ser para o nosso corpo. Algumas atividades como a corrida, o peso corporal é um fator relevante a ser levado em consideração. Porque cada passada que a gente dá numa caminhada, a gente tá dando uma pancada ali no nosso calcanhar, né? O chão tá devolvendo a força ali pro nosso calcanhar, de mais ou menos uma vez e meia o peso do nosso corpo. Quando a gente aumenta a velocidade, passa por uma corrida, esse impacto pode ser de duas vezes e meia o peso do corpo. Então, o seu peso corporal vai fazer aquela pancada que você toma no calcanhar a cada passada ser bem maior, né? Uma pessoa gorda, ela vai sofrer mais para fazer uma corrida em termos mecânicos e até com uma possibilidade maior de gerar uma lesão do que uma pessoa magra. Agora, ninguém, mesmo magro, ele não pode sair do sedentarismo e começar a correr. Então, quando eu digo que algumas motivações passam do ponto ainda, é aquela coisa do o corpo gordo pode tudo. Olha, nem o corpo magro pode tudo, nem o corpo muito treinado pode tudo também. Um cara muito bem treinado em musculação, se ele for fazer um movimento da calistenia, né, ou no crossfit, por exemplo, e ele fizer aquele movimento errado, que ele não sabe, ele vai se machucar. Então, todo mundo precisa ter ali uma progressão de treino, todo mundo precisa ter um cuidado a melhor coisa do mundo é um treino individualizado, né, pensado para ela, com as limitações e com as capacidades que ela tem. Então, isso sim, pode acontecer, né? Então, nessa vibe de vamos lá que nós podemos, a gente não pode também extrapolar o que é adequado para cada pessoa. Então eu gosto muito quando influenciadores e criadores de conteúdo gordos, eles questionam a gordofobia e eles falam muito sobre aceitação. E isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal, porque é isso, a gente tem que se aceitar, né? Tem certas limitações genéticas que a gente tem e sociais também que a gente tem, né? Às vezes financeiras, que a gente realmente é muito romântico, a gente pode tudo. Não, a gente não pode. É justamente sobre isso a aceitação. Aceitar o que a gente pode e o que a gente não pode. Nem todo mundo pode ter uma cinturinha fininha. Nem todo mundo pode ter um ombro do tamanho do Henry Cavill. Nem todo mundo pode correr e nadar na velocidade do Michael Phelps, do Usain Bolt. E é exatamente isso que faz eles serem exceções. Não é que todo mundo vai poder. A gente tem que treinar para ser o melhor que a gente pode. E isso não é papinho piegas, né? Isso é papinho real, é papinho fisiológico. Você pode
e até o ponto que a sua genética vai permitir. Mas se aceitar não é romantizar, não é... Eu vejo, você pode acontecer de ver um ou outro influenciador assim, dizendo, seja gordo, porque gordo é maravilhoso, e coma mais para ser gordo. Mas a grande maioria que eu vejo não é isso que está dizendo. O que a pessoa está dizendo não é sobre romantizar a obesidade, é sobre se aceitar, né? É dizer, você é bonito do jeito que você é. E eu acho isso uma visão muito legal, muito bacana. A gente tem que se achar bonito. Não é porque a gente se acha bonito que a gente não pode querer mudar alguma coisa, né? Inclusive, nós não somos, nós estamos, né? O nosso corpo, ele está. Então a gente tá todo dia microscopicamente se reformulando. A nossa massa muscular não é uma massa muscular estável. A nossa massa óssea não está estável. A nossa hidratação corporal não está estável. Tudo depende do que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, se a gente vai cuidando do nosso corpo e a gente vai treinando e a gente vai cuidando da saúde, da alimentação, a gente está buscando melhorar, mesmo que a gente se aceite. Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que se aceitar sim, mas isso não impede que a gente queira melhorar. Se aceitar não é se acomodar, são coisas diferentes. Tem que ser coisas diferentes. Se você entendeu outra coisa sobre se aceitar, você entendeu errado. A gente não deve nunca se acomodar, porque a gente não tem assim uma estabilidade fisiológica. Se a gente para de treinar para buscar melhorar, para buscar ter massa muscular, para buscar melhorar nosso condicionamento, nós vamos piorar. A vida é uma piora, né? A gente, quando fica adulto, a tendência é a gente piorar. Se a gente não usa nossos músculos, se a gente não usa nosso pulmão, nosso coração para bombear sangue pro corpo todo, a gente tem que querer usar. E aí a gente vai melhorar, né, independente do nosso peso. Eu acho que a gente tem que achar legal que influenciadores gordos apareçam, falem sobre gordofobia, que existe sim, falem sobre aceitação, que é muito importante, e às vezes também falem até uma coisa ou outra que tá incorreta do ponto de vista científico, até pra gente evoluir a discussão e evoluir o papo e todo mundo ganhar, né, e todo mundo ganhar. A gente conseguir como sociedade ser um lugar melhor para todo mundo, né? Não só para pessoas que estão ali dentro de um padrão mais magro ou mais atlético. Mas eu não concordo, que uma pessoa tá ali obesa, mórbida, na cama, com 200 quilos, você vai dizer que a saúde dela tá boa? Não. Sempre tem a pessoa que vai pegar e usar o argumento exagerado para tentar argumentar. E aí, quando a pessoa usa um argumento exagerado desse, é porque ela não quer discutir, ela quer só ter razão. É óbvio que uma pessoa que tá na cama, né, com um peso de 5 pessoas, ela tem um problema mais sério, ela precisa ser ajudada. Mas a gente está conversando aqui sobre pessoas que têm um percentual de gordura mais alto, mas estão aí no dia a dia trabalhando bem e indo no médico e fazendo exame, o exame está ali tudo bem. É sobre isso que a gente está falando, porque se a gente for jogar pro excesso absurdo, a gente também tem que lembrar da pessoa completamente magra e sem um pouquinho de nada de gordura corporal, nem de massa muscular, que pesa o peso de uma criança que também está com a saúde prejudicada, né? Se for usar o exemplo exagerado de lá, usa o exemplo exagerado daqui também. E aí a gente chega à mesma conclusão, né? Que peso, né, não vai dizer como é que está a saúde da pessoa. É só mais uma informação que a gente junta nesse grande quebra-cabeça aí de complexidade que é avaliar um ser humano. E acho que todo mundo ganha quando a gente começa a escutar vozes que a gente não estava escutando, principalmente de pessoas gordas que nunca tiveram voz, e a gente consegue ter ali um pouquinho de empatia para ouvir o que as pessoas estão querendo dizer, às vezes o que as pessoas estão querendo dizer nas entrelinhas, para poder aceitar melhor e contribuir para um mundo mais legal, né? A academia não é, por exemplo, um lugar de gente magra. A academia é um lugar de todo mundo, e acho que todo mundo pode se beneficiar estando ali. Se a gente não cria um ambiente confortável, né, legal, para todo mundo perde. Essa é a minha opinião, são meus 2 centavinhos aqui para essa discussão. Eu espero que, enfim, ajude aí você numa festa, num próximo evento, que você quiser conversar sobre o assunto, enfim, poder falar disso no degrau de cima. Tá? Se gostou do canal, não conhecia, clica aqui no botão para se inscrever, ativa para receber as notificações, e tem mais uns vídeos aqui, tem mais de 1000 vídeos aqui no canal para você assistir se você quiser. Um beijo, e o episódio do podcast está aqui embaixo na descrição.